Prezados, essa aula sobre materiais compósitos, numa disciplina de energia eólica, ela se torna importante, uma vez que os materiais compósitos são os materiais preferencialmente empregados na confecção de pás de aerogeradores, tá? Os materiais compostos mais comuns seriam aqueles com matriz polimérica, tá? Um plástico, reforçados com fibra de vidro ou fibra de carbono, também conhecido como grafite, tá bom? Esse material ele aborda, inicialmente, as vantagens e desvantagens do emprego do compósito, no contexto histórico, como adveio aí o emprego do material compósito, e finalmente concluímos com alguns procedimentos utilizados na confecção desses materiais, tá? O livro que eu geralmente utilizo para esse assunto seria uma referência que infelizmente não temos uma tradução para o português, que é o livro do Cal, tá? Uma edição de 2006 que vou disponibilizar para vocês. Esse gráfico é um gráfico bastante interessante. Ele mostra basicamente a evolução da resistência específica dos materiais ao longo do tempo. Resistência específica seria a resistência à tração dividida pela densidade do material, ok? Ou seja, ela dá uma ideia de quanto o material é resistente, o quanto ele seria resistente em função do seu peso, ok? Em função do seu peso. Nós temos aqui, basicamente, nesse gráfico, uma menção à madeira e à pedra, certo? Entre 1400 e 1500. Os materiais são tão importantes na definição das tecnologias empregadas nos diferentes tempos de evolução da humanidade, que nós temos períodos da humanidade definidos em função do material preponderantemente empregado, certo? Nós temos a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, do aço e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, esse gráfico mostra qual material que estava sendo preponderantemente empregado nessas diferentes épocas, tá? Nós temos inicialmente a madeira e a pedra, depois o bronze, o ferro fundido em 1700, o aço, steel em 1800, o alumínio e depois os compósitos, tá? E finalmente lá, nos tempos mais atuais, as fibras de carbono e de aramida, tá? Como vocês podem ver, a partir do aço houve uma evolução considerável nessa resistência específica, que é a relação entre a resistência e o peso do material, principalmente com o advento do uso do alumínio e dos compósitos, tá? Dos compósitos. Esse outro gráfico, ele relaciona a resistência específica com a rigidez específica. A rigidez específica seria um módulo de elasticidade por unidade de peso, ok? Como vocês já devem saber da mecânica dos sólidos, nós temos como parâmetros definidores do comportamento do material a resistência e a rigidez, tá? A resistência seria a capacidade do material suportar cargas, enquanto que a rigidez seria a capacidade do material não se deformar sob a ação de cargas, tá? Quanto mais rígido o material, menos ele se deforma, tá bom? Então, nesse gráfico, nós vemos aí que o aço
ele apresenta um menor desempenho em comparação ao alumínio, tá? Que apresenta uma rigidez específica e uma resistência específica maiores. Depois nós temos um material compósito com matriz polimérica, mais especificamente o epóxi, crossply, tá? Com reforço de grafite ou fibras de grafite. O crossply significa que o reforço ele se dá nas duas direções, né? Fibras embebidas em matriz polimérica, epóxi, né? Com orientações, né? Nas duas direções, tá? Das fibras, do reforço de fibras. Nós temos ali em cima o epóxi, né? A matriz polimérica de epóxi reforçada por grafite unidirecional, certo? Com fibras apenas em uma direção. Certamente essa rigidez e essa resistência está sendo medida na direção do reforço. E finalmente nós temos lá em cima, com melhor desempenho, a fibra de grafite, tá? Uma alta resistência e rigidez específicas, tá? Aqui nós temos uma tabela retirada do CAL com os parâmetros de rigidez específica, onde você vê aí que o alumínio tem um modo de elasticidade, né? Em torno de 68,95, uma densidade em torno de 2,6, logo sua rigidez, sua relação entre o modo de elasticidade e a densidade, ela apresenta um valor inclusive maior do que o aço, tá? Também nessa tabela você tem a presença da fibra de grafite, que é aquela que apresenta a maior rigidez específica, relação módulo da elasticidade e densidade, tá? Nós temos a fibra de Kevlar, usada principalmente para confeccionar armaduras, tá? Para confeccionar protetores de bala, ok? A fibra de vidro, o compósito com matriz polimérica de epóxi, reforçado com grafite unidirecional, e o compósito com matriz polimérica epóxi, reforçado com fibra de vidro unidirecional, tá? Essa tabela, ela mostra claramente, né, que os materiais compósitos, eles de fato têm a capacidade de apresentar, a depender dos constituintes, nesse caso aí, fibras de grafite, uma rigidez específica ou relação entre modo de elasticidade e densidade maior do que os materiais convencionais, que seriam o aço e o alumínio, tá? As desvantagens e limitações dos compostos. Geralmente, os compostos apresentam um custo alto de fabricação, certo? A depender do tipo de compósito. Caracterização mecânica ou definir as propriedades mecânicas dos compostos é mais complexa, é uma atividade mais complexa do que caracterizar um material convencional, isotrópico e homogêneo, tá? Feito de um mesmo material e com a mesma propriedade, independente das direções de solicitação do material. No material composto, se você solicita o material ao longo da fibra, ele apresenta uma resposta. Se for transversalmente a fibra, uma outra resposta, tá? Os processos de reparação também dos materiais compósitos tendem a ser mais complicados em comparação aos metais, tá? Uma vez que se você tiver dano na fibra, você reparar a fibra certamente é mais complicado do que reparar um metal, né? Que pode ser reparado com soldas, principalmente com pintura, caso você esteja aí num grau de oxidação elevado, tá? Os compostos não apresentam uma boa combinação entre resistência e tenacidade à fratura, ou seja, é um material mais suscetível à fratura, tá? Esse gráfico mostra, né, esse slide mostra uma definição do fator de intensidade de tensão na ponta da trinca, certo? Que seria em função da tensão que o material está sujeito e do tamanho da trinca, ok?
quanto maior o tamanho da trinca, maior esse fator de intensidade da trinca, que tende a promover uma evolução da trinca, certo? Uma evolução da trinca. No caso, para definirmos se a trinca vai ou não evoluir, nós temos o fator de intensidade crítico, certo? De cada material, ok? Quanto menor esse fator de intensidade, mais suscetível à evolução da trinca é o material, certo? Aqui nós temos um gráfico que mostra claramente que os polímeros são mais suscetíveis ao fenômeno da trinca, assim como os compósitos. Já o aço e o titânio, quando surgem a primeira trinca, o fator de tenacidade crítico, ele apresenta um valor considerável, o que significa que a trinca apresenta uma menor tendência de evolução, certo? De abertura, enquanto que o compósito e os polímeros, infelizmente, eles são mais suscetíveis à evolução da trinca, uma vez havendo uma fratura, uma trinca inicial. Esse gráfico também é muito interessante. Ele mostra a resistência de uma fibra de carbono em função do seu diâmetro. E, de certa forma, também ilustra de forma bem clara que quanto maior o diâmetro da fibra, menos resistente ela vai ser. Isso significa o seguinte, que quanto maior a dimensão do reforço, mais suscetível o reforço à presença de imperfeições, de microfissuras, que tendem a diminuir a resistência da fibra. Tá? Então, isso aí, ou esse gráfico, justifica de forma bastante clara o porquê das fibras de vidro e de carbono. Perceba, são fibras de vidro mesmo. Elas apresentam uma dimensão de diâmetro muito pequena, porque elas são, dessa forma, menos suscetíveis à presença de imperfeições, de microfissuras, que diminuem sua resistência. Ok? Então, para maior dutilidade e tenacidade do compósito, o ideal é que você tenha um reforço com fibras com diâmetro muito pequeno. Por quê? Porque além de aumentar a resistência da fibra, você aumenta a área de contato das fibras com o reforço. E quando você aumenta essa área de contato, você proporciona uma maior aderência do compósito, do material polimérico à fibra, tá? Fatores que influenciam na performance mecânica dos compósitos. O comprimento das fibras. Se nós tivermos fibras longas, o compósito tem uma resposta. Se você tiver fibras curtas, ele vai ter uma outra resposta. Orientação das fibras. Se elas estão dispostas aleatoriamente, distribuídas aleatoriamente no polímero, né, na matriz, ou você tem um reforço unidirecional. Formas das fibras, se ela é circular, hexagonal ou quadrada. E, evidentemente, o material da fibra. Se é uma fibra de vidro, fibra de carbono, um grafite ou um Kevlar. Propriedades físicas da matriz. Evidentemente, a depender dessas propriedades, sejam elas mecânicas, né, ou físicas em geral, você tem uma interferência no comportamento do compósito, tá? Geralmente, as matrizes poliméricas, elas são suscetíveis à umidade, por exemplo. No caso, a fibra de vidro e de carbono não são suscetíveis à umidade. Você tem uma alteração de umidade e você não tem as propriedades mecânicas da fibra de vidro ou de carbono sendo alteradas em função dessa alteração de umidade. Já o polímero, como você aumenta ou altera a umidade, você tem uma alteração nas propriedades físicas e mecânicas do polímero, tá? Além disso, você tem uma problemática aí dos materiais compósitos, né? A depender da forma que você os confecciona, que é a interface entre fibra e matriz, tá? Que, em algumas vezes, precisa do uso de aditivos para que a adesão entre a fibra e o polímero, entre a matriz, seja mais efetiva, tá? Caso contrário, você tem ali na interface
uma região mais suscetível a falhas, certo? Você também pode classificar os compósitos em função dos tipos ou da geometria do reforço. Você pode ter reforços particulados, como é o caso do concreto, tá? A brita, a areia são reforços particulados, não tem a forma de fibras. Já os materiais com reforço de fibra podem apresentar um reforço composto de fibras curtas, descontínuas ou fibras longas. As matrizes podem ser de resina, podem ser resinas, epóxi, por exemplo. Pode ser inclusive matrizes metálicas com fibras cerâmicas ou a matriz cerâmica, tá? As fibras podem ser de vidro, isotrópica ou de carbono e aramida, que são anisotrópicas. Isso significa o quê? Que a fibra de vidro ela apresenta a mesma resposta mecânica ao longo da fibra e transversalmente à fibra. Já a fibra de carbono apresenta respostas distintas ao longo da fibra e transversalmente à fibra. Do ponto de vista puramente comercial, você encontra no mercado esse tipo de reforço, esses tipos aí de reforços. Nessa primeira figura, à esquerda, você tem as fibras dispostas unidirecionalmente, ou seja, não apenas uma única direção. No meio você tem o tecido, né? E à direita você tem a famosa manta, que seria formada por fibras curtas, né? Dispostas aleatoriamente, certo? Seria uma manta de fibras picadas, né? Dispostas aleatoriamente. Aqui nós temos a classificação teórica dos compostos em função da geometria do reforço. Você tem um particulado, você tem aquele reforço de fibras descontínuas, seja elas posicionadas numa única direção ou aleatoriamente, e as fibras contínuas, numa única direção, que é o reforço unidirecional, o tecido, que é a fibra contínua bidirecional, e a fibra contínua multidirecional, que é quando você dispõe as fibras não apenas nessas duas direções, mas em direções a 45 graus também, ok? Atribuindo o compósito um comportamento mais isotrópico, ou seja, apresentando o compósito, por conta disso, uma resposta quase que sendo as mesmas, né? Independentemente da direção da aplicação do carregamento. Nesse slide, nós mostramos o conceito de laminado. Como as lâminas, né, de material composto, reforçado com fibras de vidro, de carbono, de grafite, kevlar, elas geralmente, as lâminas apresentam uma espessura muito fina. Você, geralmente, na aplicação estrutural, opta por utilizar o que nós chamamos de laminado, que seriam as lâminas superpostas, coladas uma nas outras, compondo um conjunto de lâminas que nós denominamos de laminado. Uma vantagem também do laminado é a seguinte: quando você compõe um laminado com materiais compostos reforçados com fibras unidirecionais, que apresentam propriedades mecânicas muito boas ao longo da fibra, mas não tanto transversalmente às fibras, porque a matriz geralmente apresenta propriedades mecânicas inferiores. Então, na composição do laminado, você dispõe a lâmina com as fibras orientadas em várias direções, certo? Com o intuito de compor o laminado capaz de resistir às ações, atuando em várias direções, já que as lâminas estão dispostas, né, ou com reforço orientado, compondo o laminado em várias direções, tá? Essa seria a ideia. Além de você ter, né, uma chapa de laminado com uma espessura relativamente ou consideravelmente maior em relação às lâminas do material composto. Os compósitos de matriz polimérica são os mais comuns, tá? A matriz geralmente
é composta, né, de epóxi ou poliéster e seria reforçado com fibra de vidro, grafite, carbono ou aramida, tá? A aramida seria o famoso Kevlar. Os compostos grafite e epóxi podem ser até 5 vezes mais resistentes do que o aço. Então veja bem que, considerando-se o mesmo peso desses dois materiais, você tem um desempenho mecânico muito maior do composto, né, com reforço de grafite e matriz de epóxi, tá? Vantagens do composto com matriz polimérica. Eles geralmente apresentam um custo um pouco menor, alta resistência e princípios de manufatura relativamente simples. Você, de fato, pode confeccionar um material composto reforçado com fibra de vidro, por exemplo, e matriz de epóxi, se utilizando basicamente de um pincel, quando você utiliza o procedimento chamado hand layup, quando você vai posicionando as fibras aos poucos e impregnando elas com polímero, com o epóxi, né, com a ajuda de um pincel, tá? Muito diferente aí de um cenário de uma siderurgia necessário para você confeccionar peças metálicas, né? Seria um cenário muito mais complexo. Desvantagens, baixa temperatura de operação. Isso por conta do polímero da matriz, que é bastante suscetível à variação de temperatura, certo? A partir de uma determinada temperatura, você pode ter já um processo de degradação acentuado, né, da matriz polimérica, que nós chamamos de vitrificação, certo? Ela começa a adquirir uma rigidez muito grande e apresentar microfissuras ao longo de todo o polímero, o que compromete consideravelmente as propriedades mecânicas do polímero, tá? Ou seja, os compostos reforçados com matriz polimérica são mais suscetíveis a alteração de temperatura, podendo apresentar uma degradação considerável, com temperaturas não tão altas assim, de 90 a 120 graus, você já pode ter um polímero aí apresentando uma certa degradação de suas propriedades mecânicas. Além disso, eles apresentam coeficientes de expansão térmica e de umidade altos. Significa que com variação de umidade ou temperatura, você pode ter uma alteração nas dimensões do compósito consideráveis, isso novamente por conta da matriz polimérica, tá? No caso do reforço unidirecional, uma outra desvantagem é que você pode ter baixas propriedades mecânicas na direção transversal às fibras, onde você não tem a atuação do reforço de forma mais eficiente, tá bom? Nessa tabela nós temos propriedades físicas típicas de alguns compósitos. Como vocês podem ver também nessa outra tabela, você tem propriedades físicas das fibras, em comparação, por exemplo, ao aço e o alumínio, tá? O peso específico, por exemplo, desses materiais é bem menor do que o aço e o alumínio. O modo de elasticidade do grafite, por exemplo, ele é na mesma ordem de grandeza do aço. Da aramida e da fibra de vidro, eles são inferiores ao aço, mas superiores ao alumínio. Quanto à resistência, perceba que a resistência da fibra de grafite é muito grande, 2.067 megapascais, enquanto que o aço fica em torno de 700 megapascais e o alumínio em torno de 300, tá? A fibra de vidro e de Kevlar também apresentam uma resistência, né, resistências superiores ao aço e o alumínio, tá? As fibras de vidro são as mais empregadas nos compostos com matriz polimérica. Por quê? Porque apresentam inicialmente um baixo custo, né? Elas são baratas. Apresentam uma alta resistência mecânica, uma alta resistência química, e além de ser bons isolantes térmicos e elétricos, tá? Desvantagens: apresentar um baixo modo de elasticidade, ou seja, apresenta pouca rigidez, tá? Em comparação às demais fibras, né? De carbono, de grafite, que são bem mais rígidas. Não apresentam uma boa aderência ao polímero, o que pode comprometer as propriedades mecânicas do compósito, sensibilidade à abrasão, ou seja,
A fricção pode promover um desgaste considerável desse material e baixa resistência à fadiga, ou seja, quando sujeito a carregamentos cíclicos, dinâmicos, ela vai perdendo suas propriedades mecânicas com o tempo, tá? As principais tipos são o E-glass e o S-glass. O E-glass foi inicialmente projetada para aplicações elétricas, muito provavelmente como isolante, tá? Já o S-glass apresenta um maior teor de sílica e, por conta disso, apresenta propriedades mecânicas melhores do que o E-glass, tá? Uma maior resistência à fadiga, por exemplo, e uma menor sensibilidade à alteração das propriedades com a temperatura, tá? O S-glass é um pouco melhor do que o E-glass, mas muito provavelmente um pouco mais caro. As fibras de grafite são muito comuns em aplicações que exigem altas relações rigidez-peso e resistência-peso, como é o caso das aeronaves, das estruturas aeroespaciais. No entanto, é um material relativamente mais caro em comparação à fibra de vidro, tá? Mas certamente, do ponto de vista mecânico, apresenta um desempenho melhor. Apresenta um baixo coeficiente de expansão térmica e uma alta resistência à fadiga também. Desvantagem, como eu já citei, alto custo, baixa resistência ao impacto, então não pode ser utilizado, não se recomenda se utilizar em coletes à prova de bala. E uma alta condutividade térmica, elétrica, o que para algumas aplicações pode ser algo não muito interessante, tá? Principalmente quando a estrutura muito provavelmente pode estar sujeita a cargas elétricas. As fibras de grafite são diferentes das fibras de carbono, pois elas apresentam um teor, né, de carbono maior, em torno de 99%, enquanto que as fibras de carbono apresentam um teor de carbono em torno de 93% e 95%. Além disso, as fibras de grafite são produzidas a uma temperatura de 1900 graus Celsius, enquanto que as fibras de carbono a 1316 graus Celsius, o que justifica um preço maior, inclusive da fibra de grafite, em comparação à fibra de carbono, porque essa alta temperatura encarece a confecção desse material, certamente, tá? As fibras de aramida, também conhecidas como Kevlar, elas são compostos orgânicos aromáticos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, em si, esse tipo de fibra já é um composto. Ela apresenta baixa densidade, alta resistência à tração, apresenta um custo em comparação à fibra de vidro e carbono menor e uma alta resistência ao impacto, o que faz com que esse material seja muito explorado na confecção de coletes à prova de bala. No entanto, apresenta baixa resistência à compressão, okay? Baixo módulo de elasticidade à compressão e degradação quando exposto à luz solar. Isso significa que esse material precisa de uma proteção à luz do sol, tá? A matriz precisa proteger essa fibra à exposição à luz do sol. Esses materiais, o Kevlar 29 e 49, são empregados, né, o primeiro em coletes à prova de bala, na confecção de cordas, de cabos, e o Kevlar 49, diferentemente do 29, apresenta uma maior rigidez específica, sendo bastante empregado na indústria aeronáutica, tá? Como você pode perceber aí, o modo de elasticidade do Kevlar 49 é maior do que o Kevlar 29, 131 gigapascais, enquanto que o Kevlar 29 apresenta uma rigidez aí de 62 gigapascais. Os polímeros que compõem a matriz polimérica, eles podem ser de poliéster, que apresenta um baixo custo, é translúcido, né, que seriam vantagens, né? De repente, em uma determinada aplicação, interessa um material translúcido que passa uma luz, né, para o ambiente. No entanto, ele apresenta uma baixa temperatura de serviço, ou seja, a 77 graus ele já começa a perder suas propriedades mecânicas, o que é ruim, e fragilidade e alta retração durante a cura, em torno de 8%. Isso também é ruim, porque se apresenta uma alta retração durante a cura, isso significa que ao retrair,
ele vai exigir das fibras previamente que elas sejam mobilizadas mecanicamente, tá? Muito provavelmente na confecção desse compósito você precisa confeccioná-lo a uma temperatura razoável, né? A ponto de basicamente não comprometer suas propriedades mecânicas, evidentemente. Você trabalha com ele numa temperatura razoável para que ele adquira forma líquida, uma viscosidade menor, para que o processo de impregnação das fibras seja mais eficiente. No entanto, quando a temperatura cai, ele retrai, o que mobiliza mecanicamente as fibras, e com isso você tem um composto já pré-tensionado, pré-carregado antes mesmo de aplicar, que é algo ruim. Os fenólicos apresentam baixo custo, alta resistência mecânica, mas geralmente um alto teor de esvazios, ou seja, no processo de fabricação dele ou de confecção do compósito usando esse tipo de polímero, você vai ter ali uma alta presença de vazios, o que pode comprometer as propriedades mecânicas do compósito, tá? Principalmente na interface entre o polímero e a fibra. E finalmente, o polímero muito provavelmente mais utilizado, que é o polímero epóxi, que é a resina epóxi, que apresenta uma alta resistência mecânica, boa aderência aos metais e aos vidros, mas geralmente um custo maior e uma certa dificuldade de processamento, porque você precisa de uso de catalisadores ou de uma temperatura um pouquinho mais alta para que esse material adquira uma viscosidade ideal para a confecção do compósito, tá? Que seria uma baixa viscosidade, basicamente, para que o processo de impregnação das fibras seja mais eficiente. A resina epóxi, como eu já disse, é a mais comumente empregada. 2/3 dos compostos empregados na indústria aeroespacial utiliza essa resina. Principais vantagens: alta resistência, baixa viscosidade, o que evita o desalinhamento das fibras, né? Baixa volatilidade durante a cura e baixa retração, que é uma característica importante, né? Então, essa baixa retração, o que permite que as fibras sejam pouco mobilizadas no processo de cura, tá? Se você na aplicação da resina epóxi, você tem uma temperatura um pouco maior. E no processo de cura, evidentemente, essa temperatura tende a cair. E quando ela cai, você tem uma alta retração, como acontece com os fenólicos, com o poliéster, desculpa, você tem uma mobilização inicial das fibras, um pré-tensionamento, que não é o que é ruim para o compósito. No caso do epóxi, você não tem essa alta retração, na verdade você tem uma baixa retração. Além disso, você tem uma boa variabilidade de epóxi disponíveis aí no mercado, tá? Você tem pelo menos 20 tipos de polímeros, né, ou de resina epóxi disponíveis no mercado para diversas aplicações. Os polímeros, eles podem ser classificados em termofixos e termoplásticos. Os termofixos são insolúveis, infusíveis depois da cura, ou seja, uma vez curado, você não pode submeter esse polímero a uma alta temperatura com o intuito dele perder sua característica sólida, né, se tornar um líquido, um material com pouca viscosidade, e com isso você readequá-lo a uma determinada forma, visando uma diferente aplicação. Então você não pode reaproveitar esse material, uma vez havendo a cura. Então você tem aí um material que apresenta macromoléculas fortemente unidas por meio de ligações covalentes, o que dá essa característica aos termofixos serem insolúveis e infusíveis depois da cura. Exemplos: o epóxi, poliéster, o fenólico e a poliamida, ou seja, os materiais mais comumente empregados como matriz nos compósitos. Nós temos os termoplásticos, que são moldáveis quando submetidos a altas temperaturas, ou seja, são fusíveis, pois suas macromoléculas são fracamente unidas, pois apresentam ligações do tipo Van der Waals.
seria como exemplo, teríamos como exemplo polietileno, poliestireno, poliéster, o sulfureto de polifenileno, enfim, que são materiais pouco empregados nos compósitos com matriz polimérica, tá? O pré-preg seria basicamente uma fita pré-fabricada composta de fibras embebidas numa matriz polimérica, onde você retira a proteção da superfície, que é adesiva, e você cola no material que você pretende reforçar, tá? Então a ideia do pré-preg é bastante interessante por conta disso, porque vem pronto, né, em rolos, basicamente. Você corta, né, essa manta e tira a proteção da camada da superfície adesiva e cola na superfície que você pretende reforçar, tá? Aí você tem algumas ilustrações, né, dessa camada adesiva e da aplicação do pré-preg com material de reforço, tá? O enrolamento filamentar também é muito comum. Basicamente você promove isso por meio de mandrilos que ficam rotacionando em torno de um eixo, e com isso você posiciona a fibra unidirecional, né, com uma certa inclinação, compondo uma hélice, né, e confecciona dessa forma tubos, vasos de pressão, com materiais compostos. E à medida que você vai posicionando as fibras em torno do mandril, você vai impregnando elas de polímero, tá? Ou seja, material de matriz. Autocrave seria um método empregado em compostos pré-impregnados. Um filme feito de nylon de celofane revestido com teflon deve ser colocado no molde. Tá? O autocrave é uma situação em que você controla a pressão e a temperatura do compósito. Tá? E certos polímeros exigem esse tipo de cenário para que a cura seja feita de forma correta, eficiente. Tá? Aqui nós temos uma ilustração da autocrave, onde você tem um molde, um carbono pré-impregnado, né? Uma fibra de carbono pré-impregnada de matriz polimérica, onde você exerce uma pressão, né? Uma pressão sobre o compósito. Você controla não só a pressão, mas a temperatura também dentro desse recipiente, dessa autocrave, tá? Proporcionando para certos tipos de polímero um cenário ideal para a cura, tá? A pressão elimina a presença de vazios e a temperatura ela ativa o processo de cura do polímero, tá? Além de promover a ele uma certa viscosidade para que o material compósito ele possa ter todos os seus espaços preenchidos ou corretamente preenchidos. Como vocês podem ver nessa figura, você tem um molde do tipo fêmea, né, do tipo macho, e um outro do tipo fêmea por cima, né, promovendo essa pressão com o intuito, muito provavelmente, de confeccionar uma chapa com determinado formato, né, definido pelo molde, que será utilizado em uma parte de uma estrutura, uma parte de um automóvel, uma parte de uma aeronave e assim por diante, tá bom? Você também tem a moldagem por transferência de resina, certo? Essa moldagem por transferência de resina, ela exige que você tenha um molde do tipo fêmea e do tipo macho. Você posiciona entre os moldes
o material de reforço e você vai inserindo a resina aos pouquinhos. No caso da figura em questão, você insere a resina no meio, ela vai se espalhar sobre o compósito e sair ou tender a sair pelas beiradas, certo? Pelo contorno, tá? E com isso você tem todos os espaços entre o material de reforço preenchidos, tá? Como a própria figura ilustra, basicamente você tem uma resina, você adiciona ela um catalisador, onde esse catalisador vai iniciar o processo de cura da resina, tá? Que se encontra com uma certa viscosidade antes do processo de cura, viscosidade essa que vai permitir que ela se espalhe entre as fibras, né, compondo aí o material composto. Uma outra opção desse procedimento é você utilizar apenas um molde, certo? Ou um macho ou uma fêmea, nesse caso da figura em questão, uma fêmea, e você cobre o molde com um plástico, certo? Com um plástico que se sobrepõe perfeitamente ao molde. Então esse plástico ele pode ser confeccionado com esse intuito, e você insere a resina com o catalisador no caso aí no meio do molde, e você promove uma situação de vácuo, geralmente no entorno, com o intuito dessa resina ela impregnar, ela se transportar ao longo do compósito e preencher todos os espaços vazios do material de reforço que foi anteriormente posicionado entre esse plástico, entre esse saco plástico e o molde fixo rígido, tá bom? São formas de você confeccionar peças de material compósito com determinados formatos, visando uma determinada aplicação, certo? Seja parte de um automóvel, parte de uma aeronave, certo? Enfim. O material compósito tem essa vantagem de você poder confeccionar essas peças num ambiente certamente mais simples do que aquele encontrado numa indústria que se utiliza de metais, tá? De material metálico, ok? Que precisa de maquinário um pouco mais pesado, mais robusto, mais caro para confeccionar peças metálicas, tá? No caso do compósito, basta você ter os moldes, você compra pronta uma manta ou um tecido de fibras, né? Ou fibras unidirecionais, você pode comprar isso pronto, você posiciona essas fibras no molde, já que ela apresenta uma boa flexibilidade, e impregna ela com o polímero, né? Usando esses processos que eu acabei de ilustrar. Ou no autoclave, que seria um processo um pouquinho mais caro, né? Um ambiente um pouquinho mais controlado, ou utilizando essa moldagem aí por meio de transferência de resina, seja ela assistida por vácuo, como essa que estou ilustrando nessa figura, ou a que foi mencionada anteriormente, que não utiliza essa ideia do plástico, do saco plástico sujeito a vácuo. Pelo contrário, você apenas insere a resina por meio de pressão direta, tá? Pressão direta. Enfim, isso é o que eu tenho para apresentar sobre materiais compósitos aplicados, né, com o intuito de formar uma base necessária, né, para a compreensão desses materiais compósitos
são muito explorados na energia eólica, na confecção de pás de aerogeradores. Tá?